graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 3, a encarnação de Cristo. No tópico 1, o plano de Deus para a encarnação de Cristo, tratamos os seguintes assuntos. Quais as referências bíblicas que mostram como o plano da encarnação antecede a criação do mundo? Qual a expectação da encarnação através do Antigo Testamento? E hoje, no tópico 2, a preparação da encarnação. Amém? Mas lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, observe aqui, amados, a locução plenitude do tempo dá-nos uma certeza de que o horário predeterminado por Deus se cumpriu com exatidão. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vimos isso. Lá em Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27, diz que ele tinha revelado ao profeta que 483 anos, ou 69 semanas de anos, após o decreto Medo-Persa para a reconstrução de Jerusalém, haveria a morte de Cristo, né? E que iria ocorrer naquela cidade, certinho? Então, observe, o mundo tinha sido preparado para a vinda do Messias, sobre o governo romano. Existia, por todo o mundo de então, uma influência unificadora. Utilizava-se universalmente a língua grega comum no comércio e na vida cultural, e quase não havia guerra naquele século, o primeiro da era cristã. Ok? Tinha sido, amados, desenvolvido pelos romanos também excelentes sistemas de correio governamental, rotas marítimas, de ordem comercial e rede rodoviárias. E todos esses fatores facilitaram a rápida divulgação do evangelho nas décadas que sucederam à encarnação de Cristo. Amém? Então, observe. Vamos fazer um retrospecto aqui. Maria, a mãe de Jesus, também fora preparada de maneira especial para a encarnação e concepção do Filho de Deus, num evento que nós chamamos de Anunciação. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1. O anjo Gabriel foi enviado para explicar a Maria que o Espírito Santo iria descer sobre ela e com ela iria conceber e dar à luz ao Filho de Deus, cujo o nome seria Jesus. Né? E, apesar de apreensiva e sem compreender como tudo isso podia ser, Maria respondeu humildemente ao anjo Gabriel. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Certo, que lindo exemplo, amados, de espírito de submissão à vontade de Deus. Ok? Então, até o local do nascimento de Jesus foi preparado por Deus. Maria e José não moravam em Belém, cidade já escolhida para o advento do Messias e divulgada em profecia pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Há 700 anos antes, foi necessário levar para lá através de um decreto imperial, ou do imperador pagão, que com certeza não tinha a menor ideia de que o que estava fazendo ao convocar um recenseamento. Né? Estava o quê? Estava cumprindo a vontade de Deus. Lucas, no capítulo 2, versículo 1 a 3, diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, observe, o que o imperador obrigou? Obrigou José e Maria, né?
sendo ambos da cidade de Davi, eles precisaram, então, fazer uma viagem ali de 110 quilômetros da Galileia, onde moravam, até Belém, né, a cidade de Davi, para fim desse recenseamento. Lá chegaram quase na véspera do parto de Maria, conforme o plano e horário determinados por Deus. Observe que 6 meses antes do nascimento de Jesus, a prima de Maria deu à luz de forma miraculosa, pois já estava em idade avançada, a um filho ao qual chamou de João Batista. Ok? Então, o nascimento de João foi vaticinado aos seus pais pelo anjo Gabriel. Está lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 13 ao 23. E constituiu um dos preparativos para a encarnação de Jesus, pois foi destinado a João ser o precursor do Messias. Okay? E lá em João, no capítulo 1, verso 8, nos diz acerca de João Batista. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Vemos, pois, que Deus elaborou seu plano cuidadosamente para a encarnação de Cristo, feito todos os preparativos e chegada à plenitude do tempo. Deu-se a encarnação do Messias exatamente na hora prevista pelo Pai. E nós vamos repetir novamente, amados. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude do tempo, porque nós temos que entender essa plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tá? Onde que nós vamos confirmar isso? João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Okay? Então, o eterno e infinito verbo de Deus se fez carne. Mas como é possível alguém infinito se tornar finito? Nas nossas mentes, também finitas, não conseguimos compreender esse mistério, assim como outros mistérios. Apesar disso, a nossa inabilidade em nada diminui o poder e a veracidade dos fatos e desse acontecimento. Se não conseguimos entender as circunstâncias naturais às quais estamos sujeitos, como compreenderemos o sobrenatural relativo ao Criador e a todas as coisas? Por isso que nós ficamos, muitas vezes, sem respostas, porque nós não conseguimos perceber isso. Pode o homem natural compreender como o infinito pode ser finito? Né? Vamos frisar novamente. Pode o homem natural compreender como o infinito pode ser finito? Absolutamente não, né, amados? No entanto, seria absurdo rejeitar tal fato. Ele é real. Se negarmos ao infinito o poder de se manifestar em forma humana em determinados momentos e lugar, nós o privamos da característica principal da sua infinidade, né? A onipotência. Nós temos que entender isso. Né? Então, para Deus, nada é impossível. Para enfatizarmos devidamente o fato de Jesus voluntariamente se tornar homem, devemos lembrar as palavras de Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Amém? Então, realmente, é um grande mistério, amados. Deus toma voluntariamente a forma, a natureza, as limitações de um simples ser humano, sem, contudo, jamais cometer nenhum pecado, sem pecar. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Amém? Então, o infinito poder adota a forma finita, mas não a forma imperfeita. Amém? Então, o Verbo eterno e infinito se fez em Jesus de Nazaré, homem finito e susceptível à morte, sem nunca deixar de ser o Verbo divino. Mesmo o grande apóstolo Paulo se maravilha do alcance dessa verdade, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que diz: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi crido no mundo, recebido na glória. Nós reduzimos um pouco, amados, mas depois você lê o versículo na íntegra, ok? Então, ele, o verbo, o eterno verbo, continuou sendo Deus eterno, mesmo quando se fez carne e andou nas ruas e campos aqui na terra. Ao lermos sobre a sua vida, nós chegamos a esta inevitável conclusão. Seu nascimento deu-se ao contrário das leis da natureza. Sua morte contrariava as leis da mortalidade. Não possuía depósito de comestíveis, porém alimentou 5.000 pessoas e ainda sobrava comida. Amém? E podemos citar outras coisas. Né? Não tinha elegantes tapetes para neles pisarem, mas andava sobre as ondas do mar da Galileia, sem se afundar. Pregou o evangelho durante pouco mais de 3 anos. Nunca escreveu um livro, nem construiu um templo, nem fez coleta de dinheiro. Contudo, 2.000 anos mais tarde, ele continua sendo a figura central da história da humanidade. O eixo de todos os eventos ocorridos, o único regenerador da humanidade. Foi apenas o filho de Maria e José que atravessou o nosso horizonte há 2.000 anos atrás. Lembre-se disso. E para nós encerrarmos, foi apenas sangue humano que se derramou no Calvário como sacrifício para a redenção dos pecadores. Quem pensa nessas coisas não se conterá e logo exclamará: Senhor meu e Deus meu. João, no capítulo 20, versículo 28, a parte B. Porque se você entender verdadeiramente o plano da salvação e o tanto que Deus amou cada um de nós para conceder o seu filho, você vai exclamar dessa maneira. E você não vai se afastar do Senhor, mas você vai a cada dia querer estar mais perto dele. Amém? Então, na próxima aula, no capítulo 4, a divindade de Cristo. No tópico 1, nomes divinos atribuídos a Cristo. E vamos responder as seguintes questões. Quais são os nomes divinos aplicados a Cristo durante o seu ministério na Terra? E quais os atributos divinos manifestados na vida de Cristo? Amém? Amados, e nós novamente pedimos para os irmãos. O objetivo desse estudo é que você utilize ele para pregar o Evangelho. Utilize ele para se fortalecer, para você crescer em conhecimento e graça, para você distribuir isso para os seus amigos, familiares, né? Que você possa cumprir o desígnio que o Senhor Jesus deu para cada um de nós, para nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém? Que você possa usar esse material. Se você gostou, deixe aí o seu like, né? Não esqueça de fazer os seus comentários, né? Muitas vezes você só usa o chat, mas nós pedimos para você também fazer os seus comentários. Se tem alguma dúvida também, escreve ali a sua dúvida ou a sua pergunta. Nós teremos um enorme prazer de responder as suas questões. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.